Se há um fato que Satanás procura de todas as maneiras ocultar dos homens em geral, e muitas vezes do próprio cristão, é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E tudo o que esse sacrifício significa na salvação da humanidade. Infelizmente, até mesmo no meio cristão, existe uma grande falta de luz sobre o que é se converter, ou o que é ser salvo, ou quando se deve batizar nas águas, ou quando se deve ser batizado no Espírito Santo. Esse tipo de dúvida é muito perigoso, pois impede aqueles que já receberam a mensagem da salvação de receberem a plenitude da mesma. Mas o que a palavra de Deus diz em relação a esse assunto? Saiba que a palavra de Deus é a única base genuína e verdadeira para nos responder essas perguntas. Então vejamos o que o Senhor Jesus Cristo falou sobre esse assunto tão valioso e maravilhoso. Qual foi a instrução que o Senhor Jesus nos deixou? E também como os apóstolos levaram essa mensagem. Em Marcos capítulo 16, versículo 18, após ter ressuscitado o Senhor Jesus Cristo, disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O Senhor Jesus Cristo disse em meu nome. Em meu nome, ele disse. O nome de Jesus, a obra redentora de Jesus, é a garantia de que se eu e você crer na palavra de Deus, que Ele é a base para que essa palavra funcione nessa vida. Pois tudo é possível que crê. Quem crer na mensagem do Evangelho será salvo. Mas qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é crer no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Observe o que o apóstolo Pedro disse quando questionado pelos judeus. Ouvindo em Atos 2:37, versículo 41, disse: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntavam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Eu disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Você notou que todas as perguntas que mencionamos já foram respondidas? Como Deus é maravilhoso! Ele nunca nos deixa desorientados. Ele sempre tem a resposta. Agora observe o que o apóstolo Paulo diz. Em Romanos 10, versículo 8 a 10. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como é simples ser salvo. A única coisa que temos que fazer é crer e aceitar o que a palavra de Deus diz. Pois já está tudo feito. Como o Senhor Jesus disse, está consumado. A nossa redenção, salvação, é uma dádiva de Deus. Paulo disse em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Entendeu agora? Você só tem que crer. O Senhor Jesus diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Você já parou para pensar o que significa a palavra Evangelho? Por que Jesus disse: ide e pregai o Evangelho? A palavra Evangelho no grego significa boas novas. Jesus estava dizendo: ide e pregai as boas novas. Mas quais eram as boas novas que eram para ser pregadas? As boas novas eram e é
que Jesus foi crucificado e morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E Deus o Pai o fez Senhor e Cristo, e Ele é o Salvador do mundo. E todo aquele que nele crer será salvo. Aleluia! Foi o que Pedro disse aos judeus. Tudo o que você tem que fazer é se arrepender dos pecados, é admitir que você precisa de Jesus, é reconhecer que não há salvação em outro nome, pois está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. No momento em que você creu no teu coração, que você aceitou ou aceita esse fato, no momento que você confessou com a sua boca, neste exato momento, você foi salvo. Neste momento, você passou a ser filho de Deus. Veja o que o apóstolo João disse em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas você pode estar se perguntando, e o batismo nas águas? O batismo nas águas é a atitude de obediência daquele que creu no Senhor Jesus. É o testemunho público, visível, da decisão que você já tomou no seu coração e confessou com a sua boca. O batismo nas águas é a prova pública de que o Senhor Jesus passou a ser o seu Senhor e que você morreu para o velho homem e sua natureza pecaminosa e está nascendo, ou seja, passando a viver na natureza de Deus. O apóstolo Paulo disse em Romanos 6, versículo 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida, como uma nova criatura, como filho de Deus, salvo, redimido, justificado. Você entendeu agora? Você não é salvo. Você não se torna filho de Deus porque você vai na igreja todo dia, tem um cargo na igreja, ou oferta na igreja. Não, não. Você não é salvo por esse motivo. Você é salvo e filho de Deus porque você aceitou o Senhor Jesus Cristo no seu coração. Você declarou com a sua boca que Ele é o Senhor e que não há salvação em outro nome. Quando você se batizou nas águas, declarando publicamente que você aceitou em seu coração, foi este o ato de fé em Jesus que te salvou e te tornou filho de Deus. Frequentar uma igreja, ofertar, servir a Deus, é uma atitude de cristão, daquele que já é salvo, daquele que aceitou o sacrifício do Senhor Jesus. Mas você ainda deve estar se perguntando, mas e o batismo no Espírito Santo? Quando eu vou poder ser cheio do Espírito Santo e orar em línguas? Novamente vejamos o que a palavra de Deus diz. Em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Observe, irmão, o apóstolo Pedro está dizendo que a condição para eu receber o Espírito Santo é se arrepender dos pecados e receber o Senhor Jesus como meu Salvador. Ou seja, me converter. E ele disse, essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E isso inclui eu e você. Em todo o livro de Atos, você observa que à medida que as pessoas se convertiam a Jesus, elas eram batizadas nas águas e eram cheias do Espírito Santo e passavam a falar em outras línguas. Ou aceitavam o Senhor Jesus, eram cheias do Espírito Santo e depois eram batizadas nas águas.
Elas não precisavam ficar implorando pelo Espírito Santo, ou implorando para serem batizadas nas águas. Por quê? Porque tudo o que você precisa, toda a condição necessária para ser salvo, ser cheio do Espírito Santo, falar em outras línguas, ser batizados nas águas, é se arrepender dos pecados e crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Mas como a palavra de Deus é a base para a nossa fé, vamos ver a prova de que é assim que Deus fez e ainda faz hoje, porque está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos ver novamente o que o apóstolo Pedro diz. Pois a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Ele está dizendo que a promessa de ser salvo, ser batizado, ser cheio do Espírito Santo, não era só para aquele tempo, ela é para hoje também. Pois ele disse a todos quantos estão longe, a todos quantos o Senhor chamar. Um dia ele, o Senhor, chamou eu, você, e continua chamando as pessoas. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, cada ser humano, cada pessoa. Ele amou o mendigo, ele amou a prostituta, ele amou o presidiário, ele amou o empresário, ele amou o presidente, o governador. Ele amou cada pessoa. Quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, naquele momento que Deus preparou o plano da redenção, que Ele estava para enviar Jesus por nós, Deus olhou todas as gerações através da sua onisciência. Ele olhou para todos nós. Por quê? Porque Ele quer que todos sejam salvos e que ninguém se perca. E a salvação, ou a redenção plena em Cristo Jesus, inclui, ou seja, é crer de todo o coração, confessar com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor, ser cheio do Espírito Santo, falar em outras línguas, ser batizado nas águas e desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. No Salmo 103 o salmista diz: é Ele, Deus, quem já perdoou todas as nossas iniquidades e sarou todas as nossas enfermidades e nos redimiu da perdição e coroou de graça e misericórdias, encheu a nossa boca de bens e já renovou as nossas forças, de sorte que a nossa mocidade se renova como a da água. E saiba de uma coisa, essas bênçãos é para todo aquele que crê, porque Deus não faz acepção de pessoas. Em Atos 10, 44 a 48, quando o apóstolo Pedro foi ministrar para Cornélio a palavra de Deus, diz: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Quando o apóstolo Paulo anunciou o Evangelho em Éfeso, lá em Atos 19, 2 a 6, diz assim: ele perguntou: já recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em quem sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Também em Atos capítulo 8, versículo 14 a 17, quando o Evangelho foi pregado em Samaria através de Filipe, a palavra de Deus diz que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus.
Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Entendeu, irmão? No momento que você creu no Senhor Jesus, o batismo no Espírito Santo, o orar em línguas, que é a evidência, é a prova de que você foi cheio do Espírito Santo. Pois a palavra diz que os que foram batizados no Espírito Santo passaram a falar em outras línguas. E também o batismo nas águas é um direito seu, pois foi uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Mas talvez você esteja cogitando consigo mesmo. Eu já aceitei o Senhor Jesus. E já batizei nas águas, mas não sou batizado no Espírito Santo. Não falo em línguas. E talvez você esteja pensando, será que Deus quer me batizar com o Espírito Santo? Será que Ele quer me dar do seu Espírito? Será que eu sou digno? Será que eu mereço? Claro que sim. Porque a palavra de Deus diz que todos quantos o receberam, ou seja, receberam o Senhor Jesus Cristo como Salvador, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Ora, se você é filho, o maior interessado em te encher com o Espírito Santo, em vir morar em seu coração, é o Pai Celestial. Veja o que o Senhor Jesus Cristo disse. E qual é o Pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Entendeu agora, irmão? Deus é o maior interessado, o Pai Celestial é o maior interessado em lhe abençoar e abrir condições para que você desfrute de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Porque Ele quer que nós nos aproximemos dEle com o coração, com plena certeza de fé, crendo que tudo que o Senhor Jesus fez, nós podemos nos apossar pela fé no nome dEle. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que essas poucas palavras possam lhes ajudar a viver como filhos de Deus, como cristãos que conhecem seu Pai. Abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como está escrito em Efésios 1:3. Pai Celestial, que o Espírito Santo possa iluminar cada um desses corações e que essas palavras possam ajudar a cada um de teus filhos a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós, através da tua obra redentora. Amém.